Ô, Theo, eu vi uma entrevista sua que você falava sobre como foi a Copa de 2014 para você na Band, substituindo o Luciano, que ele Luciano, tinha acabado de falecer, aquela sim. coisa toda. E em dado momento você. Bom, eu vou te parafrasear, porque eu não sei exatamente a expressão que você usou, mas você falou que você se sentiu. Me corrija se eu estiver errado, mas até prejudicado de certa forma pela sua própria equipe. Correto. Por quê? O que aconteceu de fato? Vamos lá. Esse negócio eu demorei muito para falar, né? E aí eu falei, esse podcast, eu não me lembro qual foi esse podcast, mas foi um podcast que eu falei isso. Mas é isso mesmo. O que aconteceu? O Luciano, ele não narrou aquela Copa do Mundo porque ele morreu. Não foi porque ele foi demitido. E eu comentei, eu fui fazer um evento comercial pro SCC, que é o SBT de Santa Catarina, há uns 2, 3 meses, e eu tive a oportunidade de conhecer o Lourenço, que é o filho do Luciano, né, o mais novo, que eu não conhecia. E a Flávia, a última esposa do Luciano, que eu não tinha amizade nenhuma, não era próximo, ela um dia me ligou e falou assim: pô, o Lourenço gosta muito de você, ele sabe suas escalas, ele te acompanha. Eu não era amigo do Luciano, eu tinha uma boa relação com ele, mas não era amigo do Luciano. E eu fiquei muito emocionado com aquilo. Eu falei, pô, o filho do Luciano e tal. E aí a Flávia, eu fui para Santa Catarina, ela viu alguma coisa no meu Instagram, ela mandou uma mensagem, falou, pô, seria uma ótima oportunidade de você conhecer o Lourenço. Eu tava no interior, eu tava em Joinville. Eu falei, cara, vamos tomar um café da manhã, tal dia, eu tô aí. Marcamos e ela foi com o Lourenço e eu comentei exatamente isso com ela. Essa passagem de novo. O Luciano, quando o Luciano faleceu, ele estava numa fase muito boa de vida. Ele estava se cuidando, ele caminhava todo dia de manhã. E teve um evento daquela Copa do Mundo, que foi ali no Morumbi, não na Band, num restaurante ali no Morumbi, que o Luciano sentou na mesma mesa que eu. E ele virou e falou assim, olha, eu estou muito feliz porque eu estou caminhando todo dia, estou fazendo acompanhamento médico, estou buscando meu filho na escola todo dia e tal. Ele estava inteiro para aquela Copa do Mundo e aconteceu o que aconteceu. E aí foi um baque para todo mundo. Eu assumi. Aquilo foi no Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro é maio, né? Por Uhum. aí, né, que começa. Sim. Então, assim, deve ter sido abril, maio. E a Copa do Mundo foi a partir de junho. Então foi muito próxima. No Campeonato Paulista, eu já senti de parte da equipe que parece que eu era um intruso. Eu estava tomando o lugar do Da Luciano. equipe Na mesmo. equipe. Eu falei, pô, Caramba. sabe? Eu vou repetir o que aconteceu para as pessoas entenderem. Passado a missa de sétimo dia do Luciano, foi depois da missa de sétimo. Não, 6 dias após a morte do Luciano, teve um almoço com parte da diretoria, porque o dono da emissora, o Johnny Saad, 6 ou 5 dias, ele estava na China ou no Japão. E aí teve um almoço no antigo Ilha das Flores, que não existe mais, que participaram dessa reunião 5 pessoas. Aí nessa reunião falaram assim, quem deve substituir o Luciano do Vale? Tinha eu e o Prieto na emissora, e era aberto, podia ser pessoa de fora. Aí eu tive 3 votos, e eu sei as pessoas que votaram em mim. Um voto foi pro Datena, e outro voto foi pro Milton Leite. 5 pessoas. Aí eu falei, pô, o Theo ganhou, 3. Vamos agora o crivo do Johnny Saad. Aí ligaram pro Johnny Saad lá na China, no Japão. E o Johnny falou, não, certinho. Na hierarquia, é ele que tem que ser mesmo. Então é ele. E aí me comunicaram assim, agora só que não vai ter o número 1 da Band. A partir de agora não tem mais número 1. Você vai fazer os principais jogos, mas nós não vamos anunciar que é o número 1. Tudo para mim não muda nada. E virou e falou assim, algumas coisas que o Luciano tem, a gente resolveu tirar. Vamos dizer assim, usando um termo, algumas mordomias. Falei, nenhum problema. Aí eu falei assim, eu só quero uma coisa. E vem a Copa do Mundo aí, eu quero que a mesma pessoa que me coordenou na Copa das Confederações, que é o Fernando Svevo, que hoje está trabalhando na Riot, que é dessa empresa de games, a League of Legends, está trabalhando em Los Angeles, trabalhando na Riot Mundial. Eu falei assim, eu gostaria que o Svevo fosse o meu coordenador, como foi na Copa das Confederações. Eu junto com o Luciano, eu era o segundo.
Porque o Svevo me conhece, eu sou chato pra caramba, não sou um cara fácil de lidar porque eu sou exigente. Então o Svevo já me conhece, eu acho que a gente vai se dar bem de novo. Aí eu falei assim, beleza. Isso não me foi dado. Nem isso foi me dado. E aí, pá, vamos lá. Então, assim, eu não tinha nada. Várias pessoas da equipe me tratavam como um intruso. Esse cara aqui tá aqui, já no Campeonato Brasileiro. Esse cara aqui tá tomando o lugar do Luciano, é um intruso e tal. Mas como é que você, na prática, sentia isso? O que existia de... Sentia, por exemplo, que horas que a gente vai pro estádio? Aí tem eu, 2 comentaristas e repórter. Ninguém me ouvia. Nós vamos às 3. Pô, mas eu gostaria de ir às 2, sabe? Pô, o avião tá atrasado, não sei o quê. Pô, o carinho aqui com essas pessoas, o Theo esquece. Eu tive um problema técnico em Brasília, que eu até perdi a linha nesse dia, foi Brasil e Camarões, em Brasília. Um problema estúpido, uma besteira, não foi técnico, foi um problema no equipamento. E eu perdi a linha nesse dia. Cara, os caras quase me mataram. E nem chegou ninguém e falou assim, calma, Theo. Calma, sabe? Não, deixa o cara morrer. Você sente. Você sente quando você tá em equipe, você tá entendendo? Então eu senti muito isso. Você sente quando você é querido. Acaba jogo, por exemplo, você volta pro hotel e ninguém te liga e fala, pô, foi bom pra caramba hoje, hein, não sei o quê. Eu tinha que me virar pra conseguir audiência. Como é que foi hoje? Como é que foi não sei o quê? Sabe? Então, gente da própria equipe. E eu sabia, através da diretoria, que estava tudo bem. E a audiência, talvez... Aí pode ser, porque foi no Brasil, não sei o quê, papapá. A audiência da Band na Copa de 2014 foi melhor do que 2010. Sabe? Com o Luciano. A gente se aproximou. Eu acho que foi porque é no Brasil. Mas foi, quer dizer, eu não fiz feio. Se eu fiz bonita, eu não sei. Mas feio, eu não fiz. Sabe? Então, eu tive doente... Antes do jogo do 7-1, eu quase não consegui ir para Belo Horizonte, que eu peguei uma infecção estomacal lá em Fortaleza no jogo anterior, tive um problema, uma virose, não sei o quê. Cara, eu fiquei quase 24 horas num Hospital São Luís aqui em São Paulo, internado, e beleza, tá tudo certo. Então, assim, eu me senti acolhido. Parece que eu era um intruso. E é o que eu falei para Flávia. Flávia, eu nunca quis o lugar do Luciano, cara. Eu tinha um grande amigo, tinha culpa que o cara era morreu. o Zeca Maraston, que trabalhou comigo no SBT. Hoje ele está afastado e foi o coordenador do Luciano do Vale a vida toda. Era o cara que ficava na orelha do Luciano do Vale, é um grande amigo. E o Zeca sempre falou uma coisa para mim, ele falou assim, Theo, você tem uma coisa que os narradores mais velhos, como o Luciano, não tem, que é tempo. Calma. E eu sempre tive calma. Mas inventaram isso uma época na Band que eu estava querendo derrubar o Luciano. E a Flávia, a ex-mulher dele, falou, o Luciano se armou contra você. Eu falei, cara, mas eu muitas vezes pro Luciano falei, Luciano, você precisa de alguma coisa na produção do jogo? O Luciano almoçou na minha casa, ele ia fazer jogo em Goiânia para bem almoçar em casa. Poxa, sabe, o Luciano gostava de uma cachaçinha como eu gosto. Nada demais, mas gostava. Eu dei uma cachaça para ele que eu acho que é a melhor do Brasil. Ele me ligou, depois ele me ligou e falou, cara, essa cachaça é muito boa. Eu falei, vai chegar uma caixa para você aí, eu vou te mandar uma caixa. Eu não tinha nenhum problema com o Luciano, mas gente lá da Band, parecia que eu tava tomando o lugar dele. Cara, eu falei, gente, o Luciano morreu, o Luciano não tá aqui com... Lógico que o Luciano ia narrar aquela Copa, lógico que o Luciano ia narrar a Olimpíada de 2016. Só um idiota não saberia disso, sabe? Caramba. Mas infelizmente ele foi. Sim. Mas tipo... isso não influenciou a sua saída da Band ou não? Não. A minha saída da Band foi uma mudança de filosofia, né? Porque não renovaram a Champions, depois tiveram um problema com a Globo na parceria com relação ao Campeonato Brasileiro e acabaram os eventos. E foi uma mudança geral. Naquela época, o Marcelo Meira, que era um defensor do esporte dentro da emissora, ele foi demitido. Depois foi demitido o Goebel, o Diego Goebel, que era o argentino, que era o outro diretor artístico, que era da mesma época do Meira. Então, assim, eu fui numa leva. Uhum. Aí meu contrato estava... Eu dei azar que meu contrato estava acabando em dezembro, né? Nessa leva, quando entrou agora entrou na época o André Agüera no lugar do Meira, e o André Agüera estava numa pegada de diminuir custo, e eu acabei indo nessa leva junto com a turma. E agora, me parece, eu ouvi dizer que
que o André Agüera também saiu, né? Então, e depois a Band investiu de novo no esporte.